Interessante que você saberia dizer para mim o que eu tenho na mão? Quer que eu fale? Não, Você baralho. Não. O quê? Eu costumo dizer que é melhor você falar um maço de cartas. O quê? Um maço E tem de cartas? pessoas que às vezes não entendem, por exemplo, o rapaz aqui pode não escutar direito e achar que você está falando um palavrão. Então é melhor. Deixa no maço. Deixa pra lá, fala bem devagarinho. E vai. Mas o interessante é o seguinte: eu adoro brincar com cartas, porque eu conheço as pessoas que jogam e que não jogam só pelo modo de baralhar. Uma pessoa que não joga nada... Ó, Geraldinho, é pra essa câmera, hein? É pra aquela lá? É pra essa aqui, ó. Ah, pra essa aqui? Isso. Então, uma pessoa que não joga nada embaralha assim, ó. Isso aqui não presta, isso aqui estraga o baralho. Né? Uma pessoa que joga um pouquinho, essa aí já embaralha assim. Isso é mais aberto. Mais Pode abrir um pouco mais. Pode abrir mais. É estranho, né? Você falar num programa, pode abrir um pouco mais. É a câmera, tá? Não é as pernas da menina. Mas tudo bem. Então, assim eu acho que tá legal. E aí, esse é a pessoa que joga um pouquinho só. Agora, aquele que já joga domingo, depois da macarronada, com a família, que gosta de jogar truco, ele já embaralha assim. Truco! Jogador de truco é complicado. Então, agora, aí você já tem o jogador. O jogador de bridge, por exemplo, ele embaralha assim. Ele faz assim. O jogador de poker, ele já embaralha assim. Ele gosta de ver as cartas aqui. Aí a câmera está mostrando exatamente, olha lá como a gente vê, tudo bonitinho, olha lá. Entendeu como funciona assim. E o mágico então ele procura fazer um efeito. O mágico ele embaralha assim, ó. Ele faz assim. Depois ele faz assim. Depois ele faz assim. Assim e embaralha assim. Né? E aí tem o mágico manipulador. O mágico manipulador ele procura demonstrar técnica e habilidade e embaralha assim. Peraí. Oxi. Aqui assim. Depois ele faz assim. Assim. E depois de tudo isso tem o português. Tu já viu o português embaralhar? O português tem toda a característica do jogador de poker. Ele faz poker, ele faz assim. E depois faz assim. Agora o mais interessante é o japonês. O japonês então é o cara mais enrolado do mundo. Ele faz assim. Ele mistura tudo, fica uma bagunça que o mágico se vira em papo de aranha, aí é obrigado a fazer assim, ó. Aí ó, você tem cartas para lá, cartas para cá, assim ó, de um lado e do outro, depois o mágico tem que fazer assim e mostrar que tá tudo separadinho assim. É interessante, é uma coisa de louco. Por isso que as pessoas têm medo de jogar carta com mágico. Mas eu vou te mostrar uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, que é o seguinte: eu tenho aqui um cordão barbante grosso. Você sabe o que é uma corda, um barbante grosso? É uma corda, um barbante grosso. Eu vou pegar essa corda aqui, ó, e vou dar um nó assim, fazendo um aro, tá? Eu vou pegar aqui e dar um nó fazendo um aro assim, pronto, assim. Aí eu pergunto pra você, sabe dizer pra mim o que é isso aqui, ó? 2 dedos. 2 dedos. Parece, se parece, corta, a gente faz assim, corta. É muito legal quando corta, às vezes a pessoa não acredita, mas corta, né? E eu corto em 2 pedaços exatamente igual, às vezes eu tô bêbado, sai essa porcaria aqui assim, tá? Você não bebeu nada ainda? Não, mas aí eu enrolo, aí eu não sei se eu enrolo a corda ou vocês, mas aí ela fica igualzinha assim. Tu não entendeu nada, eu te explico. Eu faço de novo. Só que para fazer de novo, a gente tem que fazer assim, a corda tem que ficar inteira. Depois que a corda fica inteira, aí a gente dá de novo o nó, mostra que está redondo, fala tesoura, faz assim, corta. Agora eu vou dar um nó assim, bem pertinho da câmera ali, para ela ver que é um nó de verdade, tá vendo? Passa aqui no buraquinho assim e aperta assim, tá bom? Aí se eu pegar o nó da corda, tirar, jogar ele para cima, ele desaparece. Se eu pegar ele da pontinha, não, é melhor dessa aqui, pegar daqui e jogar para cá, ele volta para a corda.
viu não que anda, meu? Nunca viu? Esse aqui anda, tu faz assim, não muda de lugar. Muda. E se você quiser, faz assim, ele sai da corda. Se não gostou, a gente faz assim, ele volta para a corda, assopra, ele vai embora. Vai, se não gostou, ele vai embora. Mas Genial. eu vou mostrar para você uma coisa que você vai ver que é muito interessante. Eu tenho aqui aquele nosso maço de cartas. Faz muito tempo que eu não faço essa mágica, mas eu vou fazer especialmente para você, porque ela é muito interessante. Você tem que pegar exatamente aqui, viu? Se puder abrir um pouquinho mais, melhor ainda. Mais. Assim ficaria legal. Eu vou até virar assim para cá. Aqui a segunda. Aqui. Ó, eu vou tirar aqui algumas cartas assim. Uma. Pra ver. É o 3, o 2, o Ás e o 4 de espadas assim. Ok? Então nós temos aqui, ó, o Ás, 2, 3 e 4 de espadas, tá? Opa, ficou legal assim. Pronto. Vamos colocar assim. Então nós temos aqui 1, 2, 3 e 4. Vou pegar o primeiro 4 e colocar em cima assim. Eu dou um corte assim para perder ele no meio do maço. O 3 a gente coloca assim e dá outro corte e deixa ele perdido. O 2 finalmente a gente coloca assim e pega assim e corta e ele fica totalmente perdido. Finalmente nós temos o Ás. Então nós vamos fazer assim, cortar e assim, pronto. E aí está tudo perdido. O interessante é o seguinte, eu costumo dizer que isso aqui é um número do jogador. Ali, não, é só para abrir. Não, mas você pode deixar tudo, porque é um número do jogador. Porque o jogador, você teria que estar aqui de novo, o jogador, ele costuma fazer o seguinte, ele vem dar um corte assim, e dá um pulo aqui assim, isso, e tira o Ás. Depois, ele dá um outro corte assim, junta, e tira o 2. Depois ele dá 1, 2, 3 cortes e tira o 3. E finalmente ele dá um corte assim e mostra o 4. Agora, o interessante é que um jogador não se contenta só com isso. Um jogador ele quer pegar o seu maço de cartas assim e abrir ele assim e ter o resto das 3 cartas mais fantásticas de um baralho, que são os 13 ases assim, virados para cima. E o que é mais interessante, porque o jogador ele nunca está contente com aquilo que acontece. O jogador pergunta para você, aqui nós temos 1, 2, 3 e 4, depois do 4 vem o quê? O 5. Oba. O 5. Depois do 5 vem o quê? O 6. E aí ele continua cortando, ele continua embaralhando assim, embaralha, e depois do 6 vem o quê? O 7, ali está o 7, opa, pulou, o que foi que aconteceu? Deu pulo aqui, mas a gente já dá um jeito. Pra cá, isso, é que tem que ser, na realidade tem que vir o 7, aí está o 7 de novo. Mas por quê? Não, mas o 7 de ouros vale qualquer carta, né? O 7 belo. Mas acontece que aqui ele não está falando isso. Ele está dizendo que o 7 é a 7ª carta de cima lá, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se é ele. O 7. É. Agora, um jogador, como eu estava dizendo para você, ele não se contenta só com isso. Um jogador ele quer cortar e falar assim, depois do 7 vem o quê? O 8, depois do 8 vem o quê? Vem o 9, depois do 9 vem o quê? O 10. Porque um jogador nunca está contente com aquilo que ele tem na mão, ele sempre quer mais e mais. Depois do 10 vem o quê? O valete, depois do valete vem o quê? A dama, depois da dama vem o quê? O rei. Pode bater palma se quiser, pode.
Porque depois ele quer cortar mais assim. Ele quer dar mais uma embaralhada assim. E tudo perfeitamente misturado, embaralhado e cortado. E como eu disse a você, o jogador não se contenta com nada. Ele sempre quer ter o máximo. E o máximo dos máximos é ele ter tudo assim de ouros, na sua ordem cronológica, lógica e lógica, tudo separadinho. Se você ver, é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama, rei. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, valete, dama, rei, bata a palma se quiser. Amazing. Eu acho que essa foi uma das melhores mágicas de cartomagia que eu vi, Geraldinho. Você não apresenta isso no grupo, né, o canalha? Não. A gente tem um grupo de mágica chamado Arte Magia e ele não apresenta. Aliás, falando do Arte Magia, qual o seu link de contato, Geraldinho? O nosso contato é ele esqueceu. www.geraldin.com.br. Como é que se escreve Geraldinho? Com N de navio, final. No final. Geraldin. Então não é Geraldinho. Não. Não é Geraldon. Não. Não é Geraldan. Geraldin era o francês que me chamava. Geraldin. Por isso que o Barata te chamava de Geraldan? Geraldin, Mas voltando, a gente está entrevistando o Geraldinho, não é você que pegou o bonde andando, tá? E eu ia te perguntar o seguinte, já que você é bombril, como você mesmo disse, histórias obscuras, estranhas, cômicas de mágica infantil, que acho que ou de mágica infantil, ou de salão, ou de adulto, qualquer uma, assim, para dar um pouco de experiência para o pessoal. Uma situação estranha e uma resposta sua, uma saída sua. Você sabe que show infantil, ele de certa forma, você precisa ter muito jogo de cintura. Existe muita gente, e às vezes lá na Arte Magia aparecem pessoas que querem aprender. Eu queria aprender um pouco de mágica para mim fazer para as crianças, para os meus netinhos. Para isso, se eu quer aprender mágica para fazer só para criança, desista. Porque é muito mais difícil fazer mágica para criança do que para adulto. A criança, ela tem uma outra psicologia. Ela viu qualquer detalhe, ela grita, não deixa mais você trabalhar. Se você não tiver um time para contornar aquela situação, você acabou a festa. Ainda hoje até uma mulher a gente estava conversando e tal, e ela falou, mas não tem mais barato? Eu falei, senhora, se não quiser o mais barato, você vai encontrar. Agora, se ele vai terminar a sua festa, não sei. Não, você tem uma frase... Aí você falou em termos de coisas bizarras, né? Aquela situação em que você pode virar e falar para as pessoas, aconteceu isso comigo, pode vir acontecer contigo, e a saída que no momento, me ocorreu foi essa. Não, eu tive uma situação que foi muito complicada, e que eu passei alguns momentos parado, travado, dizendo que nunca mais eu trabalharia para criança. Só que eu tinha alguns shows marcados e os outros shows que a gente fez foram um sucesso, e aí você não deixa, não é por causa de um. Eu tenho uma história assim, vou tentar contar rapidinho, que eu fui fazer um show infantil. Primeiro que eu não conseguia chegar na festa, tudo era contramão. Entrei contramão mesmo, parei, já era em cima da hora. Aí a mulher tinha me insistido que eu fizesse aparecer pombo. Na época eu trabalhava sozinho. E eu dizia, não, porque não sei o que, mas porque meu filho quer. Só que ela tinha falado pro moleque que ia fazer aparecer um pombo, e o moleque era um capeta, né? Aquilo não era gente, era um capeta. Aquilo não era gente? Bom, aí eu cheguei, vou te contar porque eu disse que não era gente, eu disse pro pai dele que não era gente. Aí, eu tô lá na festa, a mulher só já 2 minutinhos, mas não é porque as crianças estão impacientes, tá bom. Aonde é que é? É na outra sala, quer dizer, estava todo mundo de um lado, as crianças do outro, sozinhas, né? Só tinha uma babá com uma criança de colo e o resto... Agora, o aniversariante era o pior, né? Bom, quando eu entrei assim na sala com as coisas, ele já veio, onde está o pombo? Onde está não sei o quê? Ele abre a fria, queria tirar paletó e fuçar tudo que ele ia meter.